E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lâmpada e Luz. Meu nome é Vitor e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudo Quem é Jesus? O Verbo de Deus. Então já vai deixando aí o seu like, já se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo. E deixa aqui embaixo também seu comentário, pois ele é muito importante para que eu saiba o que vocês estão achando dos nossos estudos. Então vamos embora para mais um estudo. Você já deve ter ouvido falar que Jesus é o Verbo de Deus. Mas o que significa dizer que Jesus é o Verbo de Deus? Eu quero ler com você um texto que está lá no Evangelho de João, o capítulo 1, a partir do versículo 1. Lá vai dizer para a gente o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Até aqui por enquanto. Para a gente entender o que João quis dizer com era o Verbo de Deus, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a gente tem que entender primeiramente sobre a cultura daquele povo que fazia parte da época de João. Por que João escreveu dessa maneira que Jesus é o Verbo de Deus? Hoje, quando a gente quer escrever alguma coisa para que várias pessoas ao redor do mundo inteiro entendam, a gente vai escrever em inglês, correto? Porque hoje o inglês ele é a língua universal. Você não vai escrever um texto em japonês, em chinês, esperando que todo mundo entenda esse texto seu. Você vai escrever em inglês. E dessa mesma maneira, na época de João, o grego era como se fosse o nosso inglês hoje. Então João ele escreve o seu evangelho todo em grego. E é assim todo o Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. E por que eu digo isso? Porque no grego o termo usado por João aqui para falar verbo é um termo logos. Logos em grego quer dizer palavra ou verbo. E para a gente entender o porquê que João escolhe esta palavra, esse termo para se referir a Jesus, nós temos que entender um pouquinho sobre a cultura grega e hebraica daquela época. Na cultura grega, logos quer dizer palavra. Só que logos pode ser traduzido além de palavra por razão, por pensamento ou até mesmo uma realidade íntima de alguma coisa. Na filosofia grega, o mundo é comandado por um logos divino. E por causa disso, o mundo ele atinge o cosmos, que é um outro termo grego que quer dizer harmonia. E logos também, no grego, pode significar um intermediário entre os deuses, né, falando da cultura grega, que eles criam em muitos deuses, os deuses e o homem. Então logos era o intermediário entre deuses e homem. Então quando João escolhe o termo logos no seu evangelho para se referir a Jesus, uma pessoa grega daquela época que lesse o evangelho de João, ele entenderia que João estava chamando Jesus daquele que é o intermediário entre os deuses, né, pensando numa mente grega, e o homem. E para a gente entender o que se passava na cabeça de um judeu quando ele lia o evangelho de João, a gente tem que entender que o judeu, a cultura hebraica, ela prezava muito mais a essência de alguma coisa do que a sua aparência. Por exemplo, se eu pedisse para você descrever para mim essa tesoura aqui, você provavelmente iria descrevê-la como um objeto que tem uma ponta fina, que ele é feito de ferro ou alumínio, eu não sei que material que é esse, e que do outro lado ele tem um material que é emborrachado e é da cor branca e cinza. Já na mente de um judeu iria descrever esse objeto como: tudo bem, ele tem a ponta fina, ele é feito de um material de borracha, só que ele serve para cortar alguma coisa. Então, na mente do judeu, ele valorizava muito mais a essência de alguma coisa, para que essa coisa serve, do que a sua aparência. E dessa mesma maneira, nós temos que no hebraico, você quer um exemplo? A palavra joelho.
no hebraico é o termo berek, que quer dizer literalmente a parte do corpo que se dobra. E dessa mesma maneira também no hebraico o termo palavra é o termo em hebraico dabar, que quer dizer, claro, palavra, só que também pode ser traduzido por ação. Ou seja, para um judeu, se você dissesse alguma coisa e tivesse uma ação que iria contra aquilo que você disse, você é um mentiroso. Porque dabar está associado tanto à palavra quanto à ação. Então as suas atitudes têm que refletir aquilo que você disse. Então na mente de um judeu, quando ele lia o Evangelho de João, logos, ele automaticamente já associava com dabar, o seu termo hebraico para a palavra. Então ele já associava que Jesus, por ser o logos de Deus, por ser dabar, ele era a manifestação da vontade de Deus. Ele era a manifestação da atitude de Deus. E tendo isso em mente, então, eu quero voltar a ler com você novamente o texto lá de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Porque lá vai dizer pra gente da seguinte maneira. Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então você está reparando aqui que o judeu, ele realmente tinha essa associação entre palavra, logos, e ação. O Verbo fez alguma coisa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem o Verbo, sem Jesus, sem a ação de Deus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E além disso, eu quero também retornar com vocês lá no texto de Salmo, o capítulo de número 33, dos versículos 4 até o 9. Neste Salmo 33, nós vamos ver também que o termo palavra, ou dabar no hebraico, está muito associado à ação. Porque olha só, Salmo 33, a partir do versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Repare que faz está associado com palavra. E fiel com verdadeira. É a mesma coisa de eu falar o seguinte, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é verdadeiro em sua palavra. Ele é verdadeiro em tudo que faz. Verso 5. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas das terras faz reservatórios. Então veja que palavra e atitudes estão intimamente ligadas pela palavra dabar no hebraico. E eu quero ler com vocês também um outro salmo, o Salmo 147, os versículos de número 15 até o 20. Salmo 147, do 15 ao 20. É mais um texto onde nós podemos ver que dabar está relacionado a falar e fazer. Olha só. Ele, Deus, envia a sua ordem à terra, e sua palavra corre veloz. Sua palavra, sua ordem. Faz cair a neve como a lã, e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra, e o gelo derrete. Envia o seu sopro, e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças.
Então veja que palavra está muito bem associada com decreto e ordenança. Palavra está associado com ordem. Está associado com sopro. Cadê o sopro? Ele envia o seu sopro. Então a palavra de Deus está muito bem associada com as suas atitudes, com as suas ordens, com os seus decretos. E para a gente entender melhor esse texto de João, vamos ver lá em Gênesis, o capítulo 1, onde vai falar sobre a criação do mundo. Veja bem como que Deus criou o mundo, pela sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. E depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E então Deus fez o firmamento que separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. Então aqui você pode reparar que durante a criação, Deus vai criar o mundo a partir da sua palavra. Por quê? E disse Deus: haja alguma coisa. E disse Deus: haja alguma coisa. E disse Deus: faça-se isso. E agora nós podemos voltar então lá no texto do Evangelho de João, o capítulo 1. E nós vamos reler aquele capítulo de novo. Porque lá vai dizer para nós o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus, ele quem? A palavra. Estava com Deus e era Deus. Quem que era Deus? A palavra. Ou seja, Jesus é Deus, e Jesus estava com Deus desde o princípio. Jesus é eterno. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. Ou seja, quando Deus, lá em Gênesis, Deus disse isso, que haja alguma coisa, a palavra dele estava fazendo alguma coisa. Então Deus estava criando o mundo por meio da sua palavra. Então você está conseguindo entender que tanto para judeus quanto para gregos que liam o Evangelho de João naquela época conseguiam entender, conseguiam fazer uma associação entre Jesus e um ser divino? Porque para o grego, o Logos era um intermediador entre Deus e os homens. E para o hebreu ou o judeu, o Logos, ele era a manifestação de Deus. Ele era a manifestação da vontade de Deus. Então, tanto para grego quanto para judeu, João está apresentando ali um ser divino. Jesus, o Verbo de Deus, aquele que estava presente desde a criação do mundo. E com tudo isso em mente agora, eu quero voltar com vocês lá no Evangelho de João, o capítulo 1, e ler a partir do versículo 10. O Verbo, ou Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nesse capítulo 1, provavelmente esta é a frase, este é o versículo mais triste do capítulo 1 do Evangelho de João. Porque vai falar que Jesus, aquele que criou tudo, aquele que criou o mundo, aquele que criou a mim e a você, ele veio para o mundo em carne e osso. Mas aquele que era o seu povo, ou o povo de Israel, não o reconheceu. Aquele que era o seu povo, o povo separado de Deus, não aceitou a mensagem de Jesus, mesmo ele dizendo várias e várias vezes: eu sou o filho,
eu vim para vocês, só que eles não aceitaram. E o texto continua dizendo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem que recebeu? Os que creem no seu nome. E a todos esses que creem no nome de Jesus, o próprio Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que é a palavra de Deus, Jesus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus, veio até nós e habitou entre nós. Ele deixou o seu trono de glória, que ele tinha desde o princípio com o Pai, se tornou em carne e osso, se tornou uma criança, frágil criança, cresceu, virou adolescente até sua fase adulta, para que ele pudesse pregar e ensinar toda a palavra de Deus a nós. E eu quero te deixar hoje 2 convites. O primeiro deles: não seja como esses que não receberam Jesus e não aceitaram a sua palavra, porque ele próprio, o Filho de Deus, ele veio para nos revelar o Pai. Creia em Jesus e seja feito por ele Filho de Deus. E um outro convite que eu tenho para te fazer hoje é o seguinte: procure sempre ler esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, como tendo na sua mente a revelação de Deus. E em cada uma dessas páginas aqui, em cada uma dessas folhas aqui da Bíblia, procure conhecer Jesus, porque Jesus se revela desde Gênesis até Apocalipse. E cada uma dessas páginas aqui vai nos contar um pouquinho sobre Jesus. Jesus vai se revelar em cada uma dessas páginas. Tá certo? E esse foi o nosso estudo de hoje. Aquele que a palavra de Deus se tornou carne para que nós possamos conhecer a Deus através da sua palavra. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse estudo com mais pessoas. E eu vou deixar aqui no canto também outros 2 estudos deste canal. O primeiro da série Quem é Jesus e um outro estudo sobre Corpus Christi, o corpo de Cristo. Vai lá nesses 2 vídeos, assista-os também para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Clica aqui nesse botãozinho também para se inscrever no canal e nós nos vemos em breve. Que Deus te abençoe, um abraço e tchau!